40 anos de idade, o seu corpo começa a falar. Ele começa a falar que está começando a ficar com alguns distúrbios. E sabe como ele fala? Você começa a ganhar peso e não consegue emagrecer. Você, às vezes, até emagrece fazendo um regime bravo, mas depois volta tudo de novo, o efeito sanfona. O seu estresse não consegue mais remediar, tem que ficar à base de remédios. O cabelo começa a ficar fraco, começa a haver as alterações hormonais, os problemas de hipotireoidismos, começa a haver os problemas das gorduras localizadas, principalmente em área abdominal, começa a haver um problema chamado, em alguns casos, nódulos, miomas, cistos. E quando acontece mioma, nódulos, cistos, começa a vir a preocupação, já estou com câncer. Não é nada disso, são alterações hormonais. Alguns casos, a pessoa começa a sentir-se estafada, fadigada, não consegue mais se recompor, sente-se cansada já no início do dia. São alguns sinais do corpo falando aos 40 anos. Essa é uma fase muito importante. Se você não cuidar do corpo nessa fase, você vai ter um envelhecimento precoce, vai envelhecer mais rápido e o corpo começa a andar numa bancarrota. Começam a vir os distúrbios. E é nessa fase em que devemos começar a compreender isso e então cuidar do corpo. Bem, e aí nos deparamos agora com um problema chamado paradoxo da saúde. E o problema consiste no seguinte: nós temos hoje uma medicina extremamente evoluída, tecnologia de ponta, os melhores exames para detectar o seu câncer na fase inicial, tudo que você precisa para detectar algum problema ainda na fase inicial. Mas, apesar de tanta tecnologia, aí nós vamos entrar aí numa sintonia rápida. Apesar de tanta tecnologia tal, a chamada nanotecnologia, onde a ciência descobre um câncer na fase ainda celular, nós nos deparamos com um cenário não tão agradável. Quando analisamos um raio-x da saúde geral, observamos que essa ampla tecnologia, ela é acompanhada de uma altíssima incidência de quadros mórbidos. Passando. Então, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, um dia vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Pode passar. Bom, então, antes de prosseguirmos, vocês receberam aí essa folha. Vamos fazer aqui uma análise de como está o seu perfil de saúde. Então, do lado direito da sua folha, do lado esquerdo da sua folha, você tem o estado atual. Você observa que essa folha, ela é fatiada, é a sua saúde fatiada em vários departamentos: qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. E você observa que ele vai de 1 até 10. Faça uma análise. Eu gostaria que você agora pegasse o papel e a caneta. Faça uma análise de como está o seu estado de saúde em cada ponto desse, de 1 até 10. Vamos lá, gente, preste atenção, vamos acompanhar aqui. Pegue o papel, pegue a caneta e risque o ponto de saúde em que você está, nesses vários aspectos. No aspecto qualidade de vida, de 1 a 10, como você considera que está a sua qualidade de vida? Pegue a caneta e registre de 1 a 10 como você está. Se você riscar número 1, é porque está muito mal. Se você riscar número 10, é porque você está excelente, está muito bem, ok? Então, você vai fazer isso tanto na questão da qualidade de vida,
depois você vai pulando para a questão pessoal, depois para a questão profissional e depois para a questão relacionamentos. E por que eu estou pedindo para você fazer isso agora? Por duas razões. Depois que você então fizer o seu círculo do lado esquerdo, você vai fazer do seu lado direito o seu desejado, onde você deseja chegar nesses mesmos aspectos, o que para você é um ideal. Você então vai preencher o seu papel agora. Depois que você preencher, alguém vai recolher esse papel, você vai colocar seus dados, alguém vai recolher esse papel, e eu vou me comprometer em mandar para o seu e-mail um artigo, um e-book eletrônico, onde, com o tema O Sonho é Possível, transformando sonhos em objetivos. Esse tema, esse e-book, que eu vou mandar para você eletrônico, vai ajudar você a conseguir chegar no desejado, a conseguir chegar no seu ideal. Vocês entenderam a proposta? Alguém não entendeu a proposta? Então vou repetir. Você vai então agora escrever, pegar o seu papel e vai riscar no nível que você está, o seu nível atual. Como você se sente nesse momento? Esses minutos dessa palestra, eu quero que você pense que ele é dedicado para você, porque você é uma peça importante, é a peça principal no cenário onde você vive. Vocês lidam com educação e saibam, muitas pessoas estão dependentes de você. Então você precisa estar bem. E quando eu digo que você precisa estar bem, não é só você estar ali de fachada, mas você precisa estar ali muito bem, com suporte, empoderada, para poder então ajudar essas pessoas que tanto precisam de vocês. A gente bem entende que em todos os lugares, principalmente na rede pública, existem pessoas carentes de tudo, pessoas carentes de pai e mãe, pessoas carentes de um bom sistema de educação em casa, porque a educação começa em casa, pessoas carentes de saúde emocional. Existem, vocês vão se deparar, ou vocês se deparam com alunos que estão aos frangalhos. A qualquer momento, essas pessoas podem cometer uma atrocidade na escola. E você deve pensar que você é o agente transformador para ajudar a essas pessoas. E saiba que às vezes uma única palavra é o suficiente para ajudar essas pessoas que está ali aos cacos. Então, esse e-book que eu vou enviar para vocês, esse e-book ele é de grande importância para nortear você nessa jornada de novo aprendizado, como adquirir uma estabilidade física, consequentemente emocional. Vamos passar o próximo. Vocês então irão preencher e daqui a pouco eu vou pedir para recolher os papéis, ok? Então vocês entenderam? Você vai riscar de 0 a 10 o nível que você vai estar, que está atualmente. Próximo. Próximo. E depois você vai riscar de 0 a 10 o nível ideal onde você está. Eu vou então recolher para poder entregar para vocês, mandar para o e-mail de vocês ou por zap esse e-book intitulado Transformando Sonhos em Objetivos. Nos deparamos hoje com um ciclo vicioso de doenças. Esse ciclo vicioso tem dois fatores. Tem um fator físico e o fator mental. Então, dois aspectos no ciclo de doenças, um ciclo vicioso de doenças. O aspecto físico, onde o corpo ele passa por um processo de muita toxicidade, desnutrição,
As toxicidades provocam desnutrição, estresse oxidativo, processos inflamatórios e processos degenerativos. Essa compreensão, ela norteia qualquer tipo de doenças que você possa imaginar. Para que ocorra uma doença, ocorre esse processo físico. E o processo mental diz respeito ao conjunto de crenças, à sua visão de mundo. Próximo. Então, na questão do aspecto físico, dia a dia nos deparamos com situações de toxicidade. É o alimento que eu como, é o ar que eu respiro contaminado, é o alimento de forma inadequada que provoca fermentações. Então, quando você, por exemplo, come um alimento e esse alimento ele gera gases, você fermentou, provocou toxinas. Essas toxinas, ela tem íntima relação com o acometimento de doenças. Só para você ter uma ideia, você não sabia disso. É provável que aqui tenha muitas pessoas que têm miopia. Miopia, você não consegue enxergar distante. É provável que aqui muitas pessoas tenham catarata. Quantos aqui têm miopia? Miopia, não enxerga distante. Levanta bem o braço. Quantos aqui têm catarata? Diagnosticado catarata. Olha, isso tem íntima relação com toxinas. As toxinas não têm apenas relação com alimentos, mas o próprio ar poluído, o estresse também e assim por diante. Os alimentos que nós comemos, cheios de agrotóxico, o brasileiro consome em média mais ou menos 5 litros e 200 ml de agrotóxico. Esses agrotóxicos têm íntima relação com câncer. Já observaram que hoje existe uma altíssima incidência de câncer? Ainda cometendo pessoas ainda jovens. Hoje existe muito a questão do fast food, os alimentos já prontos, que enchem nosso estômago, mas o corpo não reconhece muito bem como alimento. E aí nós observamos uma onda de alimentos que nós consumimos diariamente e que ajuda esse corpo a produzir toxinas e a ficar muito ácido. São coisas tão boas. Eu observo que vocês já estão com água na boca, mas esse tipo de alimento gera uma coisa chamada acidose metabólica. E a acidose metabólica é o denominador, é a mola, é o fator inicial para inúmeras doenças, para obesidade, para um fígado gordo, para gastrite, para intestino preso, para gases, produção de gases, fermentações, para gordura localizada na barriga, para ansiedade, para estresse. E parece-me que tudo começa no intestino. E sabe por que tudo começa no intestino? Porque o seu intestino é considerado um segundo cérebro. 80% do seu sistema imunológico depende da boa função do intestino. Esse intestino é o intestino de uma criança, limpinho. E aí nós adultos vamos começando a sujar esse intestino e chega um ponto que as fezes ficam encrostadas e não saem mais. E existem pessoas que chegam a acumular 10 quilos de fezes dentro do intestino. Esse é o intestino de uma pessoa que está há 15 dias sem evacuar. Pessoas que têm intestino preso têm o intestino todo contaminado. Uma pessoa dessa vai ter processos inflamatórios, vai ter processos alergênicos. Eu pergunto aqui a vocês, quantos aqui têm histórico pessoal ou familiar de problemas de alergias? Rinite, sinusite, coceiras na pele? Muita gente. E aí tem relação com hábitos, alimentos, intestino contaminado. Hoje estamos vivendo uma onda de esteatose hepática, fígado gordo. O fígado gordo, ele é a gênese
para pressão alta, para colesterol, para intestino preso, para gastrite, para H. pylori. Imagine, o corpo ele funciona de forma harmônica. Ok? Vamos avançando. As pedras, os cálculos na vesícula, as pedras nos rins, as gastrites, a hipocloridria também. E é nesse intestino que está aí o centro da sua saúde. O intestino, ele é considerado um segundo cérebro. O intestino, ele produz 80% da serotonina que uma pessoa precisa para ter uma boa estabilidade mental. Uma pessoa sem serotonina, ele vai ficar depressivo. Uma pessoa sem minerais, ele vai ficar depressivo. Uma pessoa sem endorfina, produzida em 80% no intestino, ele vai ficar depressivo. Então o intestino, por isso, ele é considerado um segundo cérebro. Ele tem íntima relação com a saúde mental. Eu preciso, portanto, ter cuidado de como eu estou me alimentando, do que eu estou bebendo e como estou fazendo isso. Próximo. E aí nos deparamos com uma outra situação, que são as bactérias multiresistentes. Essas bactérias multiresistentes, você hoje está internado no hospital e não sabe mais se vai sair de lá com vida, porque pode ser contaminado com uma bactéria dessa. Se você então prioriza a sua saúde, cuida da sua saúde, você não irá ficar doente, consequentemente não irá incorrer a ir para um hospital e sofrer de uma contaminação por bactérias multiresistentes. E para piorar a situação, estamos incorrendo hoje a um fenômeno, é o fenômeno das ondas eletromagnéticas que atinge hoje a menoridade, porque os pais hoje facilmente dão um celular para seus filhos, e esses filhos gostam do celular, ficam grudados no celular. Esse celular, ele provoca ondas eletromagnéticas, aquece as células, e hoje já existem estudos relacionando essas ondas eletromagnéticas frequentes e persistentes com a produção de câncer. E hoje observamos incidência de câncer em pessoas cada vez mais jovens. Próximo. E o segundo aspecto desse ciclo vicioso é o aspecto mental, a maneira como você enxerga o mundo. Todos nós temos um conjunto de crenças enraizado em nosso subconsciente. Esse conjunto de crenças, em 20% adquirimos de forma genética e em 80% ele é adquirido no ambiente onde nós vivemos. Então veja, você tem um aluno, esse aluno chega para você e diz: eu sou agressivo mesmo. Ao longo de sua vida, ele aprendeu a agressividade no lar, ele aprendeu a agressividade no meio dos coleguinhas. Esse aluno, ele chega e diz: eu acho que não sou capaz. Onde ele adquiriu esse pensamento? Esse pensamento de incapacidade, de incompetência. Foi seus pais que chegaram para ele e disseram: meu filho, isso não é para você. Pai, eu quero fazer medicina. Porque a criança, até os 4, 5 anos, ele sonha muito. Ele sonha em ser um médico, ele sonha em ser um advogado, ele sonha em ser um astronauta, ele sonha em ser alguém na vida. E os pais, como nunca tiveram isso, disseram: meu filho, não é para você, porque não temos condição. Começa a bloquear, e a partir dali essa criança começa a ter um paradigma de incompetente, de incapaz. E não é à toa que na adolescência nós temos aí uma legião de pessoas agressivas, neuróticas, estressadas, não querem trabalhar porque acham aprender o que é melhor pegar de uma forma mais fácil.
Então são crenças, é a visão que ela tem de mundo. Essas pessoas normalmente ficam muito no Facebook, nas mídias sociais, nas novelas. A vida do outro sempre é tudo possível para o outro, mas para mim não. Então eu vou apenas contemplar. Professores, vocês são o agente de transformação. No e-book que eu vou mandar para vocês, alguém pode recolher já as folhas. Então quem não completou, complete agora, porque as folhas serão recolhidas. No e-book que eu vou encaminhar para vocês, vocês irão compreender o passo a passo de como você mudar seus paradigmas de incompetência para total competência. Okay? Agora vamos avançar de forma mais rápida. Então nos deparamos com a situação de pessoas muito estressadas, o mundo solicitando, o mercado solicitando demais para você, muita informação para processar, e essas pessoas entram num estado de turbulência, e se pisar no calo de uma pessoa, aí você irá de fato conhecer quem é essa pessoa. Não sei se é possível rodar esse filmezinho. É possível rodar esse filme? Clicando em cima dele? Não, eu acho que não, né? Ok. Aí é uma situação em que os colegas estão trabalhando, e de repente a pessoa ficou tão estressada com o cacuete de outra pessoa, que ela avançou em cima. Ou seja, uma pessoa totalmente desequilibrada. O mundo provoca você para uma situação de estresse, uma situação de ansiedade, e muitas pessoas reagem de maneira diferente. Umas reagem de forma extremamente ansiosa e estressadas, outras reagem de forma incutida, aí vem a depressão. Pessoas que não manifestam o seu sentimento ficam depressivas, e o mundo não compreende essa neura, e a pessoa vai ficando doente. E hoje vivemos a geração dos ansiolíticos, a geração dos antidepressivos e a geração dos soníferos. Nos deparamos, portanto, com 5 situações que são as principais causas de morte hoje. E o nosso foco, do ponto de vista clínico, é poder ajudar as pessoas dentro dessas 5 situações. Primeira situação, a situação da obesidade. É o problema que hoje mais mata, porque a obesidade traz consigo todos os demais. Segunda situação que mais mata no mundo hoje são os problemas cardiovasculares. O terceiro problema é o câncer. O quarto, as questões depressivas. E o quinto, o diabetes. E em todas elas está relacionada à qualidade de vida. Está relacionada ao que você come e ao que você pensa. Na situação de obesidade, o grande problema é quando as gorduras elas são viscerais. Então a gordura visceral é até 9, está dentro do limite ideal no seu limite. A partir de 10 já começa a ficar preocupante, porque as vísceras começam a ficar obstruídas. Se for o coração, ele ficará obstruído, aí vem o infarto. Se for o intestino, vem o intestino preso ou alguma outra situação crônica a nível intestinal. Se for o fígado, esteatose hepática. Por fim, precisa ser gerenciado, resolvido, remediado esse problema de gordura visceral da obesidade. Observa aí uma questão de gordura visceral no coração. Essa pessoa ela vai ter um pré-infarto, é a primeira incidência. No segundo momento ele vai ter um infarto mesmo, vai ficar hospitalizado, se não chegar a tempo irá morrer. Próximo. E aí nos deparamos com a situação, hoje cada vez mais pessoas jovens são acometidas com essa situação, a questão do câncer. Câncer de mama, câncer intestinal, câncer de garganta, câncer de boca, câncer de língua. Então câncer, nos homens câncer de próstata. O estado brasileiro que mais sofre com câncer de mama é o Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul, mulheres acima de 50 anos, 1 em cada 13 mulheres tem câncer de mama. No Rio Grande do Sul, o homem acima de 50 anos, 1 a cada 16 homens tem câncer de próstata. Na China, mulheres, câncer de mama, a incidência não é 1 para 13, como no Rio Grande do Sul, mas a incidência é 1 para 1.300. Na China, a incidência de câncer de próstata nos homens não é 1 para 16, como no Rio Grande do Sul, mas é 1 para 1.600. O que há de diferente? Hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida. Não importa como você viva, algum momento você vai ter que se preocupar com a saúde. Então você precisa começar a se preocupar agora. Como eu estou chegando aos 50 anos de idade, eu tenho que me preocupar. Eu já comecei a me preocupar e gosto de zelar por minha saúde. E gosto de gerenciar essa temática, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo. Bem, o que a medicina muitas vezes nos oferta? No mês de outubro, no mês de novembro, ocorre outubro rosa, né? Câncer de mama. Novembro azul, câncer de próstata. Eu quero dizer para vocês que essas campanhas onde todo mundo fica ali em neurose, querendo fazer a mamografia, querendo fazer o exame de toque, isso não é medicina preventiva, não é prevenção para o seu problema de câncer. O que o outubro rosa, o que o novembro azul quer dizer? Outubro rosa e novembro azul quer dizer exatamente o seguinte: olha, você agora vai fazer mamografia. Esse ano, aí faz a mamografia. Esse ano você não tem nada. Pode ir para casa. Você vai para casa, feliz da vida, porque não tem nada. O exame de toque não tem nada. Segundo ano, novamente, olha, boa notícia, você não tem nada. Terceiro ano, boa notícia, não tem nada. Oh, que bom. Quarto ano, opa, acusou aqui um problemazinho. Então, outubro rosa, novembro azul, não tem nada a ver com prevenção. Tem a ver sim com constatação. Porque ninguém está disposto a lhe ensinar nada. Ninguém se dispõe a lhe ensinar como viver para não ter um câncer. Ninguém está disposto a lhe ensinar como viver para não ter uma esteatose hepática, para não ter uma depressão, para não ser tão ansioso, para não ficar doente. A filosofia é: viva como quiser. Quando ficar mal, tem um remedinho para você. Então a gente precisa aprender a não terceirizar a nossa saúde, mas precisamos aprender a gerenciar a nossa saúde. Então vamos avançando. A terceira doença, a quarta doença que mais mata no mundo, depressão, diabetes. São 380 milhões de pessoas afetadas, 3,8 milhões de mortes ao ano, 8.700 pessoas morrendo ao dia no mundo com diabetes. Alguém aqui tem alguém na família com diabetes? Algumas pessoas. Diabetes é mais um grupo de doenças da qualidade de vida, de hábitos. Então, 90% do câncer é uma questão de hábitos, qualidade de vida. 90% do infarto, das doenças cardiovasculares são hábitos de estilo de vida. 90% dos problemas relacionados a diabetes são hábitos de estilo de vida. 90% dos problemas mentais, depressão, estilo de vida, hábitos, maneira de pensar. Próximo. O problema do diabetes é que é uma doença mutilante, vai mutilando você aos poucos. Vai passando. O pior do diabetes é a cegueira. E quantas pessoas ficando cegas? Então o corpo, gente, ele fala. Quando você sentir um sintoma de um problema,
é o seu corpo falando que alguma coisa está errado. E você sabe, nossos antepassados sempre diziam, viva naturalmente, previna. Hoje a situação é totalmente diferente. Ninguém quer saber de prevenção, só de remédio. Precisamos saber como agir no momento certo, de forma adequada. Então veja, o corpo está falando quando você come alimentos inadequados e só provoca gases. Precisa resolver esse problema intestinal, porque essa situação vai gerar processos, um corpo ácido, vai gerar um corpo inflamável, um corpo que degenera. Diabetes é uma doença degenerativa, câncer é uma doença degenerativa, cegueira é uma doença degenerativa e assim por diante. Próximo. Vai passando. Aos 40 anos começam os distúrbios na tireoide. E aí você pergunta, por que eu tenho distúrbios na tireoide? Carência de iodo, carência de magnésio, carência de minerais. Próximo. Precisamos fazer reposição naturalmente. Aos 40 anos, vem os problemas com mioma, ovário policístico, nódulos na mama. Íntima relação, esse estado tem íntima relação com carências hormonais, principalmente progesterona, e com carência de iodo. Resolveu esses problemas, você resolve o seu problema de ovário policístico, mioma e nódulos. Próximo. Vai passando. E aí os problemas visuais, a miopia, o glaucoma, catarata, a ceratocone. Ceratocone é uma consequência de processos alérgicos. Hoje as pessoas vivem com muitos processos alérgicos, também por hábitos alimentares inadequados. E a gente observa que o corpo ele trabalha de uma forma harmônica. Então eu trabalho com dores crônicas. Nós observamos que o seu corpo é extremamente inervado. Esses nervos, eles inervam vísceras, pele, ossos, articulações, vasos. Quando você então tiver uma dor muscular, uma dor articular, uma dor nas juntas, pode ser por compressões de nervos. Essas compressões de nervos podem ser por algum processo degenerativo. Pode passar? Esses processos degenerativos podem ser em razão de uma artrose, de uma osteoporose. Não sei quantos aqui já tem um problema de osteoporose aos 40, artrose aos 40, artrite. Esses problemas ocasionam dor, ocasionam compressões e podem ser remediados. Passa aí, por gentileza, um vídeo. Dá para passar um vídeo? Aquele, Mônica. Quando a pessoa está com dor, essa pessoa normalmente, ela não sabe como agir. E quantas pessoas vivem dependentes de remédio para dores? Me deparei com um caso de uma cliente morrendo de dores há 1 ano. E ela chegou ao consultório e nós começamos a trabalhar essa questão do gerenciamento das dores dela. Dá para passar o vídeo aí? Ok? Escutem só esse vídeo. Olá, eu me chamo Mônica Becker e no ano de 2013 eu sofri um acidente de trabalho. Eu estava na Escola Adventista de São Caetano, participando de uma reunião de pais, quando eu escorreguei num piso molhado e acabei caindo e o meu joelho esquerdo bateu diretamente no piso, no chão. No mesmo momento eu senti como se fosse um choque percorrendo a minha perna, já não consegui mais andar, nem consegui mais levantar. E da escola eu fui diretamente para o pronto-socorro. Foi feito alguns exames iniciais, primeiramente foi feito um raio-x e a priori não foi constatado pelo médico nenhum tipo de ferimento grave. O meu joelho foi imobilizado e eu deveria ficar com esse joelho imobilizado por 8 dias e poderia tirar o gesso em casa. Mas logo eu percebi que realmente era alguma coisa mais séria do que o médico tinha diagnosticado logo no início. Quando eu retirei o gesso depois de 8 dias, o meu joelho estava completamente roxo, inchado, eu não conseguia dobrar a perna de jeito nenhum, e então eu procurei novamente o pronto-socorro e procurando auxílio médico novamente. Quando eu cheguei no hospital, o médico que examinou meu joelho era um especialista em joelho
e ele disse que na hora ele não poderia fazer nada por mim, já me passou a requisição para uma ressonância magnética e que ele só poderia me atender depois de ter esse resultado desse exame. Eu fiz a ressonância e quando veio o laudo da ressonância, aí já foram constatados problemas mais sérios. Eu estava realmente com várias fissuras na patela, eu tinha esmagado a plica patelial, eu estava com edema ósseo e eu já estava com um líquido acumulado dentro do joelho. Daquela consulta eu já saí com uma requisição de afastamento de 6 meses de trabalho, já iniciei vários tipos de medicações diferentes, tentaram fazer comigo muitas sessões de fisioterapia, mas depois de 6 meses de trabalho árduo, da minha parte, da parte dos médicos, foi constatado que o tratamento não surtiu resultado. Depois de fazer todos esses tratamentos e não surtir resultado, a minha cirurgia foi agendada. O médico disse que a recuperação da cirurgia seria bastante rápida, com 15 dias eu já estaria andando, sem muleta, sem dificuldade qualquer. Mas logo que eu saí do hospital, eu já percebi que tinha alguma coisa errada com o joelho. Ele estava muito inchado, eu não conseguia dobrar a perna de jeito nenhum. E na minha primeira consulta pós-operatória, o médico constatou que o dreno que foi utilizado, ele não funcionou da maneira adequada. Então juntou muito sangue e líquido dentro do meu joelho. Ele tentou mais uma semana antes de fazer a punção para ver se o meu organismo conseguia absorver esse líquido, esse sangue que estava dentro do joelho, mas infelizmente isso não aconteceu. Então eu precisei passar por uma punção de joelho, que foi muito doloroso, em que eles tiraram várias e várias seringas de sangue e líquido dentro do meu joelho. Mas a partir daí o joelho já não dobrava mais. Eu tentei fazer de início a fisioterapia convencional, mas não consegui fazer de jeito nenhum. Então o médico queria agendar comigo um novo momento no centro cirúrgico, em que eu seria anestesiada e que eles iriam forçar o meu joelho dobrar comigo anestesiada, porque eu não iria suportar a dor fazendo isso acordada. Então eu disse ao médico que eu não concordava, que eu ia procurar um outro tipo de tratamento, e foi aí que eu encontrei o Dr. Edson. Meu marido estava fazendo a convalidação do curso dele no IAN e me foi indicado o Dr. Edson em a clínica. Então eu passei durante um mês no IAN fazendo fisioterapia durante todo o dia, e ainda à noite eu fazia os exercícios recomendados pelo doutor. Quando eu cheguei para o Dr. Edson, já fazia mais ou menos um ano que eu tinha feito a cirurgia. Eu já tinha feito muitos e muitos tratamentos e nenhum tinha surtido resultado. Eu estava sem dobra, sem conseguir flexionar o joelho, eu andava com muletas, tinha muita dificuldade também de equilíbrio. Então, quando eu cheguei para o doutor avaliou meu caso, constatou quais eram as dificuldades que eu estava enfrentando e eu comecei as sessões. Como eu falei, eu passava durante todo o dia na clínica, fazendo a fisioterapia e fazendo os exercícios. No final de um mês de tratamento, eu já estava andando sem a muleta e com uma boa flexibilidade no joelho. Depois, fazendo os exercícios ainda que o Dr. Edson me passou em casa, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa, graças a Deus. Eu não precisei passar pela nova intervenção médica, né, no centro cirúrgico, e o meu joelho, ele tem realmente uma qualidade boa para tudo que eu passei por ele, e eu sou eternamente grata ao Dr. Edson e ao tratamento que ele fez comigo. Eu indico o tratamento, indico a clínica e sou muito grata a Deus por ele ter colocado o Dr. Edson na minha vida no momento que realmente eu precisava de um acompanhamento, de um tratamento diferenciado. E foi um tratamento que eu não encontrei, apesar de morar aqui em Salvador e ter acesso a muitos hospitais, muitas clínicas de fisioterapia, eu não encontrei nenhum tratamento de fisioterapia que atendesse as minhas necessidades da forma como eu fui atendida. Eu sou muito grata a Deus e ao Dr. Edson pelo tratamento que ele fez comigo. E aí ela chegou então ao consultório, tomava muito remédio tarja preta, chegou então ao consultório, começamos a gerenciar de forma manual, sem uso de remédios, essa questão das dores. Na quarta sessão ela já estava andando normalmente, sem muleta, sem bengala, simplesmente sem remédio. Fez um acompanhamento por um mês e hoje ela voltou a trabalhar normalmente. Nós temos um canal no YouTube, eu vou deixar o endereço, você poderá acompanhar esse vídeo, assim como muitos outros vídeos de pessoas que testemunham da melhora de algum problema de saúde delas. Pode passar. Vai avançando. Então o nosso sistema corporal, ele é único. Quando você sente um problema numa determinada localidade, o corpo
é um reflexo de problema à distância. Então a gente simplesmente busca encontrar a origem do problema, a origem da lesão. Vai passando. Pode passar. O caso mais frequente são questões de hérnia de disco em que os médicos dizem que são cirúrgicos e nós conseguimos tratar sem cirurgia. No canal do YouTube você poderá acompanhar, né? Temos vários exemplos lá no canal que você poderá acompanhar de pessoas que resolveram algum problema de saúde naturalmente, sem precisar remédio. Então não interessa a sua idade, se você consertar essa fisiologia do corpo, esse corpo ele vai corresponder e você irá melhorar, mesmo sendo uma pessoa idosa, mesmo estando num grau avançado, você poderá melhorar naturalmente. Compreendemos que envelhecer é uma certeza, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer, mas envelhecer bem é uma escolha. Eu posso, se eu não fizer nada pela minha saúde, eu vou envelhecer muito mal, eu vou morrer, mas antes da morte, 20 anos antes da morte, eu vou sofrer com muitas dores, chagas, doenças. E se eu cuidar bem da minha saúde, eu vou envelhecer bem. E nós temos aqui esses dois exemplos aqui, pessoas acima de 80 anos de idade, que faz coisas que muitos de nós não fazemos. Próximo. Ok? Bem, e aí nos perguntamos o que é prioridade para nós. Será o que você tem colocado como prioridade na sua vida? Ok? Então, em algum momento você terá que colocar como prioridade a sua saúde. Porque hoje, pagar pela saúde não é barato, é caro. Se você for uma consulta médica, a consulta é 150, 200, 300 reais. Tem determinadas especialidades que é muito mais que isso. Aí você vai fazer exames ou cirurgia, pode ultrapassar 1.000, 2.000, 5.000 reais. Então, a nossa própria consulta, ela é uma consulta que não custa barato. Então nós estamos desenvolvendo hoje uma campanha onde nós fazemos um acompanhamento especializado